A formação da sociedade disciplinar está ligada a um certo número de amplos processos históricos, no interior dos quais ela tem lugar, econômicos, jurídico-políticos, científicos, etc. Vamos se atentar a uma característica muito importante de Foucault e outros autores também, né? Sociólogos posteriores, como Bourdieu, etc., que é a ausência de uma explicação monocausal para um fenômeno, né? Foucault quer explicar o que é a sociedade disciplinar e ele não tem uma causa única, não é um único acontecimento que gera isso que a gente pode chamar, qualquer que seja o evento a ser analisado, qualquer que seja o fenômeno analisado, né? Aqui a gente está falando de uma sociedade disciplinar. Essa sociedade disciplinar ela passa a existir por uma série de questões políticas, uma série de questões jurídicas, uma série de descobertas científicas sem as quais ela não seria possível, inclusive uma série de acontecimentos econômicos. Então, pessoal, para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia, queria convidar vocês a se inscreverem no canal, né? Queria convidar todo mundo a deixar aquele like maroto, ativar o sininho, se quiser contribuir no Apoia-se eu vou deixar o link. E vamos continuar então esse curso de Michel Foucault, que, diga-se de passagem, está algumas semaninhas um tanto quanto defasado, né? Mas agora eu prometo que a gente volta para terminar ele no gás, tá? Inclusive dá um tempo aí para a galera ir acompanhando, para quem está acompanhando, né? Chegar nas aulas atuais, estamos na aula 21 agora, então vamos entender um pouquinho dessa sociedade disciplinar, tá? Foucault vai dizer que as disciplinas elas têm como objetivo a ordenação das multiplicidades humanas. O que isso significa? Significa que os seres humanos eles são diversos, os seres humanos eles são bastante plurais e organizar, ordenar, comandar, né? Dar a ordem, a famosa ordem que a gente tanto preza, é uma tarefa complexa. E conforme vão se complexificando, né, as sociedades, né, com mais pessoas, estilos de vida conflitivos, né, o potencial do ser humano de sair de um lugar e ir para outro com costumes completamente diferentes cresce, então cresce a dificuldade para organizar as multiplicidades humanas. Então as disciplinas, né, e porventura as sociedades disciplinares, elas têm esse objetivo central, o objetivo principal, que na verdade toda a sociedade tem, tá? Então toda a sociedade tem o objetivo de organizar multiplicidades. O que a gente presencia então na era moderna, né, é uma complexificação das sociedades e porventura uma complexificação dos mecanismos e das tecnologias de poder que vão organizar essas sociedades. Para isso existem uma série de táticas de poder que são bastante importantes nessas disciplinas. Elas obedecem a critérios, né? O primeiro critério é tornar o poder o menos custoso possível. Isso em termos econômicos, né? Então, exercer o poder tem um custo econômico e quanto mais barato for, melhor, né? Não gastar tanto dinheiro com poder, porque daí sobra mais dinheiro e sobra mais poder, porque poder é dinheiro e dinheiro é poder. E politicamente falando também, né? Existe um custo político. Quando a gente fala em custo, a gente pensa muito em econômico, mas existe um custo político, né? Então, um poder muito visível é um poder mais aberto a ser atacado, então ele tem um alto custo. Um poder invisível, ele é um poder que tem um baixo custo, ele quase se mantém sozinho. Um segundo critério desse poder social é que ele seja levado o mais longe possível e atinja o máximo de intensidade. Então, o poder, como o poder de modo geral, né, ele tende a se expandir, muitas vezes ele tende a se concentrar também, tá? Então, ir o mais longe possível com o máximo de intensidade, tá? Não existe um freio intrínseco ao poder, tá? Então, se a gente quiser frear algum tipo de poder que esteja ultrapassando, a gente vai precisar de um outro tipo de poder que se contraponha a ele, tá? Então, o poder disciplinar, as disciplinas, as sociedades disciplinares, elas têm esse potencial expansivo que é muito comum do poder, tá? Não é nada específico dela, né? Essa junção de características e essa criação de tecnologias que torna a sociedade disciplinar algo específico, mas isso é emprestado de várias outras relações de poder e vários outros tipos de sociedade. Em terceiro lugar, é ligar esse tipo de poder aos aparelhos ao qual ele se exerce, né? Então as próprias instituições são aparelhos de poder, né? Aparelhagem de poder que gera certa tecnologia de poder. Então Foucault vai dizer que existem aparelhos pedagógicos, médicos, industriais, militares, dentre muitos outros. E daí chega um momento chave, né? Que é esse caráter triplo das disciplinas que a gente viu aqui. Ele tem uma conjuntura histórica muito específica. Uma conjuntura histórica muito proveniente do século XVIII, né, que esse século está tendo a Revolução Industrial, etc., que é uma explosão demográfica, tá? Por explosão demográfica, entenda
que o ser humano começa a proliferar-se muito mais, né? Então a gente sabe que nos últimos séculos a gente passa a ter uma quantidade muito maior do que até então, né? A humanidade nunca foi tão grande e continua crescendo, né? Isso pode virar um problema, tá? Embora alguns outros fenômenos possam vir a contrabalancear isso, mas a verdade é que a gente nunca teve tanta gente no mundo. Isso também, né? Não existe uma explicação monocausal, isso existe uma série de fatores que são provenientes, então, desse período que a gente pode estudar, né? Que a gente pode tentar analisar, que é o século XVIII, do século XVIII em diante, inclusive, né? E o que essa explosão demográfica gera, tá? Então, isso é proveniente da sociedade disciplinar. Ou melhor, né, a sociedade disciplinar precisa lidar com isso, né? A sociedade disciplinar passa a existir a partir disso também. Mas claro, não é só a explosão demográfica, né? É o crescimento do aparelho de produção, né? O crescimento do potencial da humanidade de produzir. Mais uma vez, Revolução Industrial. Tá tudo muito claro, tá tudo muito fechado, né? De que no momento em que a gente começa a produzir com muito mais eficiência, o que a gente tem, né? A gente tem mais seres humanos proliferando e a gente tem todo um potencial produtivo crescendo de maneira até um tanto quanto problemática se a gente for olhar hoje, né? Embora Foucault não vai problematizar isso aqui nessa obra. Eu faço uma ressalva, né? Notem como a filosofia de Foucault, ela é sem sujeito. Eu já tenho aulas sobre Foucault e o sujeito, né? Onde eu falo que a filosofia de Foucault, ela é sem sujeito, porque ele está analisando uma série de fenômenos, né, que acontecem e que não são a criação específica de um indivíduo, de um ser humano, né? É uma série de eventos, uma série de acontecimentos que precisam ser reunidos para que a gente possa falar, acontece esse fenômeno por causa disso, né? Como eu abri a aula. Então a gente prescinde de um sujeito criador disso tudo, embora os sujeitos estejam diretamente ligados à criação disso tudo, e a criação disso tudo cria os próprios sujeitos que criam. Então talvez isso seja um pouquinho complexo, mas se a gente passar a pensar filosoficamente sem um sujeito, a coisa fica mais interessante. Então temos um momento interessante, né? Acumulação de capital e acumulação de homens. Isso é muito crucial para que a gente possa entender a sociedade disciplinar, tá? Ela é proveniente desse contexto onde o capital se acumula e onde os seres humanos, né, os homens, no termo da época do século XVIII, né, também se acumulam. E por isso, né, Vigiar e Punir, que não é uma obra sobre economia, que não é uma crítica direta ao capitalismo, na verdade fornece ferramentas para a gente entender, né, entender a economia, entender o capitalismo e porventura criticá-lo, né, porque uma série de problemas surgem a partir dessa tecnologia de poder, tá? Embora essa tecnologia de poder também surja para resolver uma série de problemas. Então não é uma coisa um tanto quanto maniqueísta, muito pelo contrário. É entender a complexidade do poder e do seu surgimento. O que essa sociedade disciplinar gera, juridicamente falando, né, já que existem várias causas, né? Um sistema jurídico aparentemente igualitário, tá? Então a lei começa a se tornar igual para todo mundo, embora ainda tenha um longo caminho pela frente, se a gente vai pensando no século XVIII, tá? Até o século XX aí temos muitos problemas para fazer a lei igual para todo mundo, mas ela torna-se cada vez mais igual para todo mundo. E, no entanto, as desigualdades tendem, inclusive, a crescer, tá? Na teoria, igualdade, na prática, um grande sistema de desigualdades, um sistema inigualitário. E daí uma frase bastante interessante, né? As luzes que descobriram as liberdades inventaram também as disciplinas, né? Essas luzes, Foucault está falando do iluminismo, né? Eu sou bastante influenciado pelo conceito de iluminismo, né? O próprio nome do canal é Iluminismo Pós-Moderno, né? O iluminismo é o momento que a liberdade torna-se um grande problema filosófico, né? A gente acredita que a gente vai atingi-la pela razão, pelas tecnologias, pelo poder, pela revolução industrial, enfim, por uma série de mecanismos, e a gente tem como efeito também as disciplinas, né, que são, Foucault está sendo irônico, né, que são de certa forma o oposto da liberdade. Embora
em muitos momentos, dependendo do contexto, a própria disciplina pode ser entendida enquanto liberdade, tá? Se você quiser ser bom em algo e sentir-se livre, né? Seja um esportista, um instrumentista, enfim, você precisa ter disciplina para adquirir a característica necessária para que você possa livremente fazer algo, né? Então você quer dirigir, né? Você começa dirigindo, você pensa como, agora é a primeira, agora é a segunda, terceira marcha, né? E daí quando você, depois de certa disciplina, você disciplina seu corpo a não pensar mais, você começa a dirigir de maneira livre. Então, existe certa ambiguidade entre disciplina e liberdade e Foucault está ironizando um tanto quanto isso, tá? E daí, então, juridicamente, politicamente, Foucault vai dizer que o sujeito de direito, né, aquele sujeito que ele reside em um território e isso lhe concede direitos, ele vai ser substituído pelo indivíduo disciplinar. Isso significa dizer que a gente precisa agora produzir conhecimento sobre esse sujeito, tá? Esse indivíduo, então, né? Essa produção de conhecimento vai ser uma arma do poder. Então, as sociedades disciplinares elas vão se proliferar em termos de conhecimento, o que, em certo sentido, parece muito bom, mas possui um lado nefasto, né? Quanto mais conhecimento a gente tem sobre os seres humanos, mais a gente sabe como controlá-los, mais a gente sabe como manipulá-los, mais a gente sabe como discipliná-los, mais a gente sabe como torná-los corpos dóceis, que é um termo muito usado por Foucault, né? Então, a gente pode automatizar o ser humano, a gente pode possuir ferramentas que nos permitam controlar, tá? Então a gente passa, né, a uma sociedade que tem todas as sementinhas daquilo que a gente vai posteriormente chamar de sociedade de controle, tá? O controle é uma tecnologia, a disciplina é uma tecnologia e nós, a partir do século XVIII, começamos a ficar muito bons em tecnologias, tá? Então isso, né, você pode entender como algo positivo, negativo ou de maneira, não diria nem neutra, né, mas de maneira ocasional, de maneira conjuntural, de maneira contextual, né? Então, essa proliferação do poder, essa proliferação de uma série de coisas, como a própria ciência, né, pode ser usado para bem ou para mal. Então você pode usar a ciência para curar câncer, você pode usar a ciência para bomba atômica, para destruir ou salvar florestas, para destruir ou salvar o mundo, tá? A gente vive hoje um momento onde a ciência, né, o potencial que a ciência desenvolveu está literalmente destruindo o mundo e a gente está chegando num ponto onde ficamos um tanto quanto incrédulos acerca da conscientização para salvar o mundo, né? Os seres humanos precisam se conscientizar, mas talvez seja tarde demais para a gente conscientizar todo mundo e nem tenhamos desenvolvido essa tecnologia porque nunca foi interesse conscientizar os seres humanos. Então talvez só a própria ciência seja capaz de nos salvar e daí isso, enfim, o futuro, eu não sou profeta, né, também, mas a gente tem aí uma ambiguidade, né, do conhecimento, do poder, da disciplina e de tudo que a gente vem falando até aqui. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e boa noite.